A história de hoje é sobre um boneco assombrado, mas não é um boneco assombrado comum. Isso porque quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu tive que parar no meio da madrugada e terminar só no dia seguinte porque a história era muito pesada. Pra quem acompanha os vídeos do canal, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do boneco Harold, que eu comentei no vídeo sobre a Ilha das Bonecas, porque ele foi levado até a Ilha das Bonecas no México pelo canal Ghost Adventures. E quando eles estavam lá, aconteceram várias coisas bizarras que eu vou contar aqui nesse vídeo. Então vocês pediram o último episódio de Halloween como um caso sobrenatural? Aqui estamos! Lembrando que esse vai ser o último vídeo especial de Halloween do mês de outubro, mas a partir de agora a gente continua postando 2 vídeos longos por semana no canal. No último mês teve 3 vídeos longos, então tem muito conteúdo pra vocês assistirem, então não esquece de se inscrever no canal, ativem o sininho, gente, não esquece de ativar o sininho pra saber sempre quando eu postar um vídeo novo, e também me sigam nas outras redes sociais, compartilhem bastante pra gente conseguir atingir um público maior com os vídeos longos, além do que a gente já atinge com os vídeos curtos, então conto com vocês e bora pra história. Bom, tudo começou mais ou menos 60 anos atrás, quando um pai comprou esse boneco pro filho dele. Pouco tempo depois, o filho dele morreu misteriosamente, ninguém sabe o que aconteceu. E quando eles estavam com o boneco, eles deixaram ele meio que trancado durante esses últimos 60 anos, depois da morte dessa criança. Mas algumas coisas bizarras começaram a acontecer. Por exemplo, eles ouviam ele cantando, dançando, dando risadinhas, sorrindo e até mexendo os olhos. E esse tipo de coisa não era pro boneco fazer, era uma boneca normal, como a gente vê por aí, aquelas de plástico. Depois de algum tempo, eles decidiram mandar o boneco para um padre, e esse padre disse que o boneco era assombrado, que eles deveriam queimá-lo. Só que quando eles tentaram queimar o boneco, ele não queimou, o que era muito estranho, porque ele era feito de plástico normal. Então a família decidiu dar para um brechó, e a partir de então ele passou por vários donos, e todos esses donos experienciaram alguma coisa sobrenatural, que eu vou contar aqui para vocês. Mas o final dessa história é um final até que feliz, então aguardem. Eventualmente, em 2003, ele chegou em um dono chamado Greg. Lembrando que o boneco fazia todas essas coisas meio bizarras, mas o Greg ele era meio cético, ele não acreditava que isso era verdade. Então ele decidiu vender o boneco no eBay. Mas quando ele foi vender, ele colocou que o boneco chamava Harold e disse que o boneco era assombrado. Depois ele disse que ele inventou essa história para poder achar mais compradores e também para vender a um preço mais alto. Quem acabou comprando foi uma mulher chamada Kathy. A Kathy também não acreditava muito nessa história de boneco assombrado, então ela decidiu comprar, e aí o objetivo dela era manter o boneco com ela mais ou menos uns 4 meses, e depois revender no eBay com um preço mais alto ainda. Só que depois, quando ela colocou à venda, ela disse que o boneco não era só assombrado, mas também amaldiçoado. E ela ficou muito impressionada porque várias coisas bizarras começaram a acontecer com ela quando ela estava em posse do Harold. Aparentemente, quando estava com a Kathy, o boneco se envolveu em 2 mortes no período de 6 meses. Uma delas foi um amigo dela que teve contato com o boneco e inclusive debochou dele. Logo depois ele foi viajar para Amsterdã e quando ele tava lá, ele chegou, caiu de umas escadas e morreu. A Kathy também uma vez estava em casa e ouviu um barulho muito alto vindo do closet. E o closet era o lugar onde ela estava mantendo o Harold, porque ela estava com muito medo dele. Ele ficou mais ou menos nesse closet durante 1 ano. E aí ela ouviu esse barulho, ela entrou no banheiro dela e todas as coisas que estavam guardadas no closet se teletransportaram pro banheiro. Estavam todas dobradinhas, bonitinhas, como se alguém só tivesse colocado elas de um lugar pro outro. E nesse mesmo dia, ela ligou para um amigo dela, ela tava contando o que aconteceu. E o amigo dela começou a ficar meio nervoso porque ele viu uma aranha gigante na casa dele. E aí quando ela olhou de relance pro banheiro dela, aquele mesmo banheiro onde estavam as roupas, ela viu uma aranha gigante entrando lá também. Então eles sentem que teve uma conexão e que tudo aquilo foi causado pelo Harold. Bom, depois disso ela colocou pra vender, como eu falei pra vocês. E aí o Harold chegou no comprador principal dele, que é o Anthony. Quando o Anthony comprou, a Kathy ligou pra ele e falou que ela tava se sentindo mal dele estar com o boneco, que ele deveria jogar esse boneco no oceano e que inclusive ela devolveria o dinheiro se ele quisesse. Então dava pra ver que ela tava realmente muito preocupada e que ela não tava fazendo isso pelo dinheiro, porque ela não se importava em devolver. O Anthony achou aquela história um pouco estranha, mas ele tava em busca de vários objetos que as pessoas diziam ser amaldiçoados pra comprar no eBay, porque ele tava escrevendo um livro sobre isso. E tem vários objetos amaldiçoados que vocês podem comprar lá, inclusive. A caixa de e-book, que também tem vídeo aqui no canal, foi uma delas, não recomendo. O Anthony levou o Harold pra uma médium, que era
amiga dele. E aí perguntou, né, se tinha alguma coisa acontecendo, o que era, o que tava acontecendo ali. E aí ela começou a ver e ela disse: eu não consigo fazer isso, ele tá tentando me matar. E aí ela explicou que ela tem um sopro no coração e que ela conseguia sentir as mãozinhas pequenas do Harold apertando o coração dela. O Anthony achou tudo aquilo muito estranho, mas esse caso é um dos mais bem documentados. O Anthony fez tudo, ele gravou vlog, ele gravou blog, ele fez tudo mesmo. E ele gravou, inclusive, essa consulta com a médium amiga dele. Quando ele foi ouvir a gravação, ele ouviu uma voz dizendo: cale a boca, vadia, e depois eu vou te matar, vadia. E essa voz dizia essas coisas no mesmo horário em que ela tinha contado pra ele que ela tava sentindo que alguém iria matar ela. Então a história começa a ficar ainda mais bizarra. O Anthony decidiu postar uma foto do Harold na internet, contar mais ou menos o que estava acontecendo. E depois que as pessoas viam essas fotos, muita gente ficou com dor de cabeça, náuseas, passando mal, tinha pesadelos, diziam que o Harold estava visitando elas na casa delas. E ele começou a receber uma enxurrada de telefonemas e de mensagens de pessoas sensitivas, falando que tinham conversado com o Harold, ou de coisas bizarras que estavam acontecendo com elas depois que elas viram essa foto. Então, depois de receber todas essas ligações, ele ficou um pouco nervoso. Em 2005, mais ou menos, ele trancou o Harold em um cômodo e ele ficou trancado lá mais ou menos até 2013. Isso porque em 2013 essa história reviveu. Algumas pessoas estavam falando sobre o boneco, falando que ele tinha desaparecido misteriosamente, que ninguém sabia onde ele estava, e o Anthony ficou cansado dessas fake news sobre o boneco dele, porque estava com ele. Então ele decidiu reviver a história de fato e falar: não, eu sou o dono, e começou a postar foto pra mostrar que estava com ele. E aí o Anthony começou uma saga de levar o Harold pra vários médiums diferentes. Uma das médiums disse que ele estava muito irritado por ter ficado tantos anos trancado, porque nunca ninguém foi ajudá-lo, inclusive o Anthony. E um outro médium disse que ele também comentou que ele estava feliz por não estar mais trancado agora. Essa história ficou muito famosa. O Anthony foi chamado para ir num canal de um rádio e aí ele contou sobre a história, ele levou o Harold, e foi nessa hora que o canal Ghost Adventures perguntou se poderia levar o Harold com eles para a Ilha das Bonecas. E essa história tá no meu outro vídeo, mas eu vou dar um resumo aqui para vocês também. Para quem não sabe, a Ilha das Bonecas é uma ilha que fica no México. Dizem que é uma ilha assombrada e tem boneca pra todo canto. Então, as bonecas lá, aparentemente, são bonecas boas. Mas o Harold não, ele era uma presença maligna. Então, quando eles estavam lá, várias bonecas várias bonecas ligaram do nada. Teve um pouco de um distúrbio ali no meio. E um dos braços do Harold, o braço esquerdo, tava saindo, porque é uma boneca muito velha. Então falaram para eles tomarem cuidado. E também é muito perigoso você tocar na boneca, mas no canal, no Ghost Adventures, eles fizeram isso. E aí o Zach Bagan, que é o apresentador principal, ele pegou o Harold no colo e comentou sobre o braço que tava caindo. Pouco tempo depois, naquele vídeo, ele percebeu que tinham 3 marcas vermelhas no braço dele, que pareciam 3 dedos de criança, ou os 3 dedos da boneca no braço esquerdo dele. No programa, eles também levaram o Harold para uma médium que disse que sentia várias almas ligadas ao boneco e uma alma maior de uma mulher que machucaria qualquer pessoa que tocasse no Harold. E aí as pessoas criaram um grupo no Facebook para compartilhar as experiências do que elas estavam sentindo depois que elas viram principalmente esse episódio do Ghost Adventures. Dizem que quem assistiu esse episódio tem mais chances de ser visitado pelo Harold. Eu assisti, graças a Deus nunca fui visitada, mas fica a conta e risco de cada um. E aí quando eles estavam lá trocando as experiências, tinham vários médiums falando várias coisas, e uma mulher em específico, ela chamava Jane, ela era australiana. Lembrando que o nome dela que foi alterado não é o nome verdadeiro. Ela tinha um filho pequeno de 6 anos chamado Vincent. O nome dele também foi alterado. O filho dela era clarividente, então ele conseguia ouvir e ver coisas, e é muito perigoso isso para crianças porque eles não têm um filtro, né, do que eles podem ver, do que eles não podem ver, do que é bom, do que é ruim. E eles acabaram se tornando muito próximos, a Jane, o Vincent e o Anthony, que é o dono do Harold. O Vincent foi a maior fonte de informações sobre o Harold. Isso porque ele tinha visões quase que diárias, e aí ele desenhava o que ele tinha visto e mandava pro Anthony. No primeiro desenho que ele mandou, ele disse pra mãe dele que uma criança queria ir pro lado de fora, mas uma grande bolha negra não deixava. Ele também disse que 2 das almas que estavam dentro do Harold provavelmente eram relacionadas a ele, sobrinhas ou alguma coisa assim, e provavelmente conheceram ele quando elas estavam vivas. Também haveria mais um menino não identificado e um demônio, e diziam que o demônio não assombra o boneco, ele era o dono dele.
Desde então foi determinado que existem 5 presenças dominantes no boneco e centenas de outras que não aparecem ali, mas estão ligadas a ele. Essas 5 são as que falam e que de fato você consegue identificar que estão ali. Aparentemente, esse demônio preso ao Harold ia ferir qualquer pessoa que tentasse ajudar o Anthony ou então que zombasse do boneco. E agora eu vou contar pra vocês algumas experiências de pessoas que sofreram por causa do Harold, por ter debochado ou por ter qualquer ligação com o Anthony. Uma mulher falou mal do Harold e imediatamente começou a tossir sangue. Outros foram cortados e várias marcas roxas apareceram pelo corpo. Outros tiveram diverticulite, machucados em geral, rompimento de órgãos internos. Uma médium levou um tapa de alguma coisa que ela não conseguia ver e apareceram marcas de mordida no braço dela que eram iguaizinhas aos do boneco. Eles colocaram a mordida no braço do lado da boca do boneco e dava pra ver que cabia perfeitamente. E a parte mais bizarra é que tudo aconteceu enquanto o boneco estava no lugar, mas ele nem tinha se mexido. Uma amiga do Anthony tinha visto o boneco, não deu muita moral, falou que não acreditava naquilo. Depois ela foi embora e aí o Anthony ouviu uma voz na cabeça dele dizendo: vai checar ela. Então ele ligou pra amiga e a amiga disse que tinha ficado muito doente do nada, como se tivesse batido uma gripe muito grande. E aí o Anthony ficou muito revoltado. Ele falou com o boneco que era pra ele não machucar as pessoas que ele gostava, porque ele tava cuidando do boneco, ele não tava deixando que nada de mal acontecesse com ele. E aí, aparentemente, essa mesma voz respondeu: ok, ela tá bem agora. E aí, quando ele ligou pra ela, ela de fato tinha melhorado. O Anthony levou o Harold pra Nova Jersey e automaticamente ele recebeu um desenho do Vincent que tinha as mesmas letras do voo do Anthony, que não tinha como ele saber quais eram. Era EWR, tinha o desenho de um cachorro com a palavra estômago e o Anthony desenhado também. Uma semana depois, o cachorro do Anthony ficou muito doente e aparentemente os órgãos do abdômen dele tinham ido pro peito. Quando eles levaram o cachorro pro veterinário, eles falaram que a única coisa que poderia ter acontecido é se ele tivesse quebrado os ossos num acidente ou alguma coisa muito feia e nada disso tinha acontecido. E logo depois o cachorro faleceu. Quando o Anthony chegou em casa com o boneco, ele começou a acusar o boneco, falando que sabia que tinha sido ele, e na hora que ele tava acusando o boneco, uma horda de moscas gigantes começou a aparecer na sala, voando por todo canto. Lembrando que isso tá filmado, o Anthony conseguiu gravar isso acontecendo. E lembrando também que quando tem esses insetos assim, normalmente significa que tem alguma presença demoníaca. Depois disso, o Anthony recebeu uma visita do nada de um médium que disse pra ele encontrar um homem que escreve no papel em uma determinada cafeteria. O Anthony não entendeu nada, mas ele foi nessa cafeteria determinada que o médium tinha falado. Esperou lá por mais ou menos 2 horas, nada aconteceu, ninguém apareceu, ele olhava pras pessoas, não via ninguém que poderia ser o que o médium tava falando, então ele decidiu ir embora. Quando ele tava atravessando a rua, ele encontrou uma loja que tava dando aulas de atividade paranormal. Daí ele falou: bom, talvez isso seja um sinal, vou ver qual é que é. Entrou lá, começou a conversar com o professor da aula, e aí esse professor convidou ele para assistir uma das aulas. E aí quando ele tava nessa aula, ele conheceu um garoto chamado Ken. Aparentemente esse garoto fazia essas escritas no papel. Basicamente é como os médiums fazem, quando eles fazem aquelas escritas, eu esqueci o nome, mas quando o espírito fala por você e você vai escrevendo. Então ele percebeu que talvez era o Ken a pessoa que ele queria falar, e aí eles sugeriram que ele levasse o Harold para uma das aulas. Quando o Ken foi escrever aquilo, ele disse que o Harold estava falando que era um demônio de alto nível. Quando eles perceberam que aquilo tudo estava acontecendo, eles meio que se afastaram um pouco e ligaram para um cara que era meio que um xamã e que disse que poderia ajudar eles, mas ele disse que aquilo era uma coisa muito grande mesmo, que ele precisaria de mais ou menos 1 ou 2 noites para se preparar. E depois eles ouviram esse demônio do Harold falando que finalmente alguém digno estava indo lutar. As pessoas que estavam nessa aula tiveram problemas também. Muitas tiveram seus animais de estimação fugindo, alguns desenvolveram artrite, teve uma mulher inclusive que desenvolveu uma doença degenerativa do disco e coisas bizarras assim. Bom, quando esse xamã foi fazer a sessão com o Harold, eles fizeram algumas perguntas e obtiveram algumas respostas que eu vou ler pra vocês. A primeira pergunta, obviamente, foi: qual é o seu nome? E aí ele respondeu: você precisa merecer o meu nome. E aí depois eles falaram: nós já encontramos seres como você antes. E ele disse: não existem seres como eu. Aí eles perguntaram: você consegue acender e apagar as luzes? Como se fosse uma prova de que realmente ele tinha poderes. E aí ele respondeu: não me faça performar, vocês não vão gostar. E por fim eles perguntaram quantos anos ele tinha. E ele disse: eu sou mais velho do que todas as gerações humanas.
Apesar dessa sessão, eles não conseguiram remover os espíritos, e aí várias pessoas que assistiram Ghost Adventures começaram de novo a ligar pro Anthony. Uma mulher tinha vomitado sangue, e aí o Anthony começou a sugerir para as pessoas que estavam assistindo as coisas dele que, se eles estivessem sentindo algum incômodo, tendo pesadelos, era para avisar ele que ele iria jogar água benta no Harold e aí ele iria se acalmar. Aparentemente ele responde a essas coisas religiosas, então a sugestão do Anthony é sempre que as pessoas orem e entrem em contato se for o caso. O Anthony nas entrevistas disse que o nome principal do Harold era Príncipe do Inferno. Aparentemente o Anthony sabia o nome específico do demônio que estava lá, mas ele não queria divulgar e ficava meio que nessa. Aí tudo virou muito grande e as pessoas começaram a procurar as atualizações do Anthony o tempo todo. Ele fazia várias sessões com o tabuleiro Ouija, ele fazia sessões com lanterna. Basicamente a lanterna pisca com as respostas e algumas vezes ele teve que pedir pro Harold parar de ler a mente dele e responder antes dele fazer a pergunta, porque às vezes ele elaborava a pergunta na cabeça dele e a lanterna já tava piscando e ele falava: não, eu preciso primeiro falar em voz alta e depois você responde. O Anthony também se comprometeu a ajudar as pessoas para que aquele mal acabasse, então ele nunca quis vender o boneco. Teve um homem específico chamado Larry que disse que ele estava lendo a Bíblia e aí ele foi para outro lugar e de repente quando ele voltou a Bíblia estava numa parte que ele não tinha colocado. Ela estava focada em Revelações 9 e por algum motivo ele não conseguia ler nada daquilo que estava escrito, mas ele estava focado em uma palavra em específico e aquela palavra era o nome do demônio. O Anthony só conseguiu descobrir qual era o nome do demônio por causa de um dos desenhos do Vincent. Teve uma vez que o Anthony estava tendo um ataque de pânico e aí o Vincent mandou um desenho pra ele, que era um desenho dele com alguma coisa no peito. Essa coisa no peito era o ataque de pânico e do lado tinha aquela bolha gigante negra com um nome dentro e também a palavra Apollyon, que também era conhecido como o Anjo do Abismo. Isso foi mais ou menos em 2016. O Anthony já tinha viajado para várias partes do mundo tentando descobrir o que aquilo significava ou o que estava acontecendo e depois da ligação desse homem, que ele já descobriu por conta própria qual era o nome, ele decidiu por fim revelar ao público qual era o nome que ele tinha visto. Eles descobriram que tinham duas meninas ali, que eram a Elsie e a Margaret, além do Harold e esse demônio em específico. Então esses eram os nomes das pessoas que estavam dentro do boneco. E aí o Vincent também tinha feito um desenho de todas as pessoas que estavam lá dentro. Então ele pegou esse desenho, ele imprimiu e aí ele apontava a lanterna para cada uma das pessoas e aí nessas sessões, quando ele apontava a lanterna para determinado espírito, era ele que falava através da boneca. E lembrando que tem tudo documentado. Here, I'll come from the side. So we don't blind the camera. Ready? Ready? No, I'm not ready for this. Oh! Whoa! Bro! Come here! Tem vários vlogs, tem várias postagens no blog. Se vocês quiserem, eu deixo aqui na descrição depois. Através do Vincent, de toda a ajuda desses médiums, ele viajou para Brisbane, na Austrália. Foi lá que ele filmou o último vídeo dizendo que tudo tinha acabado. No vídeo ele disse que ele e o time dele da Austrália tinham conseguido extrair com sucesso todos os espíritos que estavam dentro do boneco, com exceção do Harold, porque o Harold disse que ele não ia abandonar a pessoa que ele servia. Então ele continuou dentro do boneco. Basicamente o que eles descreveram é que todos os espíritos bons estavam dentro de uma prisão e o Harold era aquele que comandava e não deixava ninguém sair de lá. Se vocês já assistiram alguns filmes de terror, tem vários que aparecem exatamente essa mesma cena, principalmente o filme Sobrenatural, se eu não me engano é o 4, que tem uma prisão de várias almas e tem um carcereiro que fica tomando conta delas e não deixando elas saírem de lá. O Anthony até hoje ainda dá entrevista sobre o boneco, mas o que ele quer mesmo é seguir a vida dele depois de tantos anos obcecado por causa disso. Bom, essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem tenso, fiquei um pouco nervosa, não gosto de boneco, mas eu acho que deu pra fechar com chave de ouro esse especial de Halloween. Então obrigada a vocês que estão aqui assistindo todos os vídeos comigo, compartilhando bastante. Amo vocês e até a próxima.